eu queria perguntar a vocês uma coisa aqui bem interessante que acontece com esse filme, né? O filme é lançado sem muita expectativa, teria alguma expectativa por ser o Michael B. Jordan, o Ryan Coogler, mas não proporcional ao que foi a recepção dele logo na primeira semana. Então o filme ele tem uma expectativa mais baixa, ele acaba excedendo essa expectativa para muita gente, a galera que foi nas primeiras semanas. Isso até reflete na bilheteria. E então o filme começa a ficar hypado e a expectativa da gente vai ficando muito maior, né? Eu Peter acabou assistindo no cinema, né, na época do hype, mas a gente aqui assistiu um pouco depois, quando já estava todo mundo falando bem do filme, e eu queria saber se vocês gostaram do filme, esperavam mais. Começando aqui com Bruno, pode ser, Bruno? Eu confesso que eu não tava com uma expectativa tão alta. Eu acho que antes de lançar o filme, era um projeto desconhecido pra mim. Eu acho que a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre o filme foi mencionado, inclusive entre a gente, com uma possibilidade de estar fazendo esse encontro, porque, na minha visão, o Ryan Coogler não é ainda esse cineasta que faz muito barulho quando lança um filme, né? Ele tem uma quantidade pequena de filmes e, como eu falei, né, não é aquele cuja identidade do cinema dele já já alcançou ali, já depurou a identidade do seu cinema. Até porque a gente falou aí do Fruitvale Station, que é um filme mais independente, e a gente já tá falando de Creed, Pantera Negra, algo que foi escalonando assim de uma forma até absurda, se a gente parar para pensar, que ele dirige um filme bilionário com poucos anos aí de experiência. E o Michael B. Jordan, apesar daqui ninguém questionar que ele é consolidado como ator, tanto como figura icônica da cultura popular, mas de um ator também realmente talentoso. Só que talvez no nosso meio, no nosso nicho, o ator ele não faz tanto barulho também quanto um diretor geralmente, no sentido de arrastar nosso interesse por um filme, talvez, até porque se dentro da filmografia do Ryan Coogler ele vai de Pantera Negra a, por exemplo, Pecadores, quando a gente expande isso para outros projetos que ele participou, assim, são coisas completamente diferentes. Então eu vou assistir o filme com uma expectativa morna, bastante morna, inclusive, como eu falei, pensando nesse encontro, e acabo tendo uma experiência que ela foi de fato morna. Então, aparentemente eu não fui afetado por uma expectativa, mas pelo menos consegui aproveitar a experiência, me colocar ali diante de uma experiência e aproveitar no máximo aquilo que eu pude. Quando eu falo que foi uma morna, é porque eu não achei de fato um filme espetacular. Eu achei, como eu falei, incomum, mas não espetacular. Então, eu acho que a quebra de expectativa que algumas pessoas tiveram foi muito nesse sentido, né? Às vezes, ele de criar um burburinho ou de alguma relação de idolatria, e falo até positivo, até porque com certeza tem pessoas que se identificam muito mais com o cinema de Ryan Coogler, no sentido até de buscar um local de fala, um local de espectador em relação ao que propõe o Ryan Coogler como cineasta. Então, no meu caso, não. No meu caso, foi uma experiência mais morna mesmo. Poxa, Bruno, fico triste com isso. Você falar que foi uma experiência morna, né? É um filme brilhante? Também acho que não seja um filme brilhante. Mas tem filmes que tem certas cenas, como o próprio Piri falou, da primeira cena musical, que é o Sammy tocando, que isso faz a gente arrepiar. E só por essa cena, né, o filme já alcança notas aí muito altas que outros filmes vão passar 2, 3 horas, a gente vai assistir e a gente não vai alcançar esse êxtase que aqui em Pecadores tem. É, eu fui assistir esse filme já sabendo desse hype que existia. Acreditava que o filme realmente seria muito bom, mas eu não fui com a expectativa de que não, vai ter que ser perfeito, não foi nada disso. Realmente é uma coisa que provavelmente a gente, né, tem em comum, que é essa de assistir um filme sem estar gerando, sem estar criando muitas expectativas, claramente para a gente não se decepcionar com o filme. E foi assim que aconteceu comigo. Eu assisti ao filme já sabendo um pouco da sua temática, sobretudo nessa questão racial, né? Então, por si só, isso já me interessava muito, saber de que forma o diretor
ia conectar os elementos, ia conectar as ideias. De novo, eu já tinha assistido o Fruitvale Station, Creed, Pantera Negra, então já sabia desse tom, dessa mão do diretor em relação a esse tema. Então eu queria ver realmente como é que ele ia conduzir isso em Pecadores. E para mim foi uma grata surpresa essa mudança realmente radical de gênero dentro do filme. Por aquilo eu não esperava. Não esperava porque, de fato, nessa parte eu não sabia o que iria acontecer. Então, quando eu vi que o filme começou a ir para um outro caminho, isso foi uma surpresa muito positiva. Evidentemente, como eu disse, não é um filme perfeito, ele tem para mim tem alguns problemas ali justamente no meio do filme, mas assim, a minha expectativa foi realmente, aliás, como o filme me tocou foi algo realmente muito grande, sobretudo na parte musical. Assim como em Elvis, tem uma cena inicial com ele criança entrando numa igreja e tendo aquela epifania, né? Ele tendo aquele contato com aquelas músicas, né, da gospel e da igreja negra, né? Então, que é a raiz da musicalidade do próprio Elvis. Aqui, quando a gente tem o Semi tocando ali também, realmente é algo assim espetacular. É espetacular. E uma pena que eu não pude ver no cinema. Realmente eu acredito muito no Eupídio, que valeria muito a pena, teria realmente uma mudança de um potencial muito grande assistir esse filme na tela grande, com aquele aparelhagem de som, né, que a gente sabe, que a gente conhece de outros filmes que a gente assiste. Eu acho que aí eu fui o beneficiado, né? Porque eu fui assistir o filme justamente na segunda semana dele aqui no Brasil. Eu confesso que eu fui com uma leve suspeita, né? Quando as pessoas começam a falar que o filme é muito bom ou falar que o filme é muito ruim, você já começa a ficar assim, de certa forma, um tanto quanto tenta uma certa imparcialidade para você não acabar tendo uma decepção muito grande, né? Eu não tinha assistido Fruitvale Station, eu só assisti ele depois do Pecadores, né? Mas já conheci o Coogler pelos seus trabalhos no Creed e nos dois Panteras Negras, né? Então foi de certa forma, eu falei assim, bom, deve ter uma coisa legal no filme. Fui assistir o filme no cinema, um som muito bom, a imagem muito boa, projeção muito boa, não é essas projeções IMAX, né? Porque aqui no interior dificilmente você vai encontrar uma sala IMAX, mas um som muito bom. E o filme foi uma experiência muito imersiva, sabe? É um filme que, por exemplo, a plateia ficou totalmente envolvida com a história que estava sendo apresentada. Não teve aquele negócio de ligar celular, aquelas coisinhas que têm prejudicado muito a experiência na sala de cinema. E os momentos quando entram os números musicais, eu já tinha uma certa desconfiança, porque todos os críticos falavam assim, vai ter um número musical, vai ter esse número musical. Os críticos e os influencers, né? Presta atenção que tem um número musical, isso não sei o que, não sei o que. Mas na hora que a cena começa, realmente é impressionante. É uma coisa, assim, impactante, porque é aquilo que eu já falei antes, né? O Coogler mostra uma certa maturidade em relação àquilo que, de repente, ele conseguiu pegar nesses blockbusters que ele fez, né? O Creed, a gente sabe que é uma retomada de uma das franquias de boxe mais conhecidas, né? Inclusive, tem o Stallone fazendo lá o Rock Balboa, né? Retornando ao Rock Balboa, e o Pantera Negra é justamente isso, né? Foi um dos filmes diferenciais ou definidores dentro daquilo que vai ser o universo cinematográfico da Marvel. Então, eu fui, digamos, relativamente preparado para o que ia acontecer, mas saí completamente conquistado do filme. É um filme que, para mim, ele chega perto dessa perigosa perfeição que a gente gosta de falar de um filme, mas, de novo, isso aí é sempre uma coisa muito particular, muito pessoal, né? Talvez uma coisa que tenha ajudado muito é porque antes de assistir o Pecadores, eu estava no momento de redescoberta do Blaxploitation. Então, eu tinha acabado de assistir um dos clássicos do Blaxploitation, que é o Sweetback, Sweet Ash, é o filme do Melvin Van Peebles, que é o filme que é considerado o filme que abriu
o Blaxploitation, né? Antes daquelas outras experiências, Shaft, Fox Brown, etc. Então eu estava muito envolvido por essa percepção de cinema. Eu tinha acabado de assistir um documentário sobre o Melvin Van Peebles, né? Então a ideia do cinema negro, o cinema afro-americano estava muito presente e caiu muito bem todas essas informações junto com a perspectiva de assistir esse filme. Eu pedi rapidinho, vou só pedir para tu explicar para a galera que não sabe o que é Blaxploitation, mas bem breve, só para quem não sabe o que é. Bom, o Blaxploitation é um movimento cinematográfico que vai surgir ali no final dos anos 60, início dos anos 70, nos Estados Unidos, que são filmes feitos por diretores negros, roteiristas negros, atores e atrizes negros, direcionados para o público negro, para o público que naquele momento dos direitos civis, na mobilização para a reivindicação dos seus direitos, né, e até a própria mudança que está acontecendo na sociedade americana, eles querem se ver nas telas de cinema. E é um movimento que estoura, é um sucesso impressionante de rentabilidade, os próprios estúdios acabam começando a investir nesses filmes e vai ser o que vai, de certa forma, sedimentar o trabalho de um Spike Lee, de um Ryan Coogler, né, do Peele, Jordan Peele, de todos os diretores negros, né, vão, de certa forma, perceber com esse movimento que eles podem fazer filmes, podem contar suas histórias e vai ter público. Né? Isso vai ser muito importante para a interpretação, para o roteiro, para a construção, para a direção, e um dos nomes principais é essa figura, o Melvin Van Peebles, né? Que depois de fazer o filme vai para a Europa, tem uma experiência muito de reconhecimento na França, e depois retorna aos Estados Unidos, voltando às suas produções. Então, é um movimento de valorização de um tipo de cinema dos Estados Unidos que bebe muito também dentro da própria Nova Hollywood, que está acontecendo ali paralelo, né? Perfeito, perfeito. Aí, se você não conhece o Blaxploitation, vale a pena lá conferir, conhecer alguns filmes. Eu acho que você vai gostar bastante aí. Tá aqui com a gente João Vitor, né? Falando também um pouco da experiência dele. Ele assistiu no IMAX e ele fala que a experiência sonora foi surreal. Então é isso aí, João Vitor. João Vitor que estava com a gente lá no Club News. Se você não assistiu ainda, é só entrar aí no nosso canal, que vai ter lá, apertar lá em live, e vai ter lá o primeiro Club News que apresentamos. Tem a participação do nosso querido João Vitor também. Eu queria só complementar uma coisa aqui sobre expectativa, que é interessante isso, né? O Pablo Vilaça, que é um crítico que eu gosto bastante, ele fala uma coisa que é a seguinte: ele tenta, no máximo, não ir com expectativa para um filme, né? Se você vai com a expectativa muito alta, você tende a não gostar tanto do filme, né? Você tende a ter uma experiência um pouco menor do que aquela se você tivesse, caso não fosse com a expectativa neutra. E se você for com a expectativa baixa demais, a tendência é você gostar um pouco mais do filme do que você normalmente gostaria. E eu acho muito difícil a gente medir isso, a gente se desligar dessa expectativa, né? Talvez você não conhecer nada do filme, realmente você for zerado sobre o filme, no máximo saber quem é o diretor, quem são os atores, eu acho que você consegue chegar um pouco mais perto disso. Mas eu, por exemplo, fui assistir o filme sabendo que tinha uma mistura de gêneros, sabendo que teria um número musical, e o que mais? E sabendo que a galera estava gostando muito do filme, né? Então, isso talvez tenha deixado a minha experiência um pouco morna, não sei se no nível da que Bruno teve, né? Mas um pouco mais morna, porque eram coisas que eu esperava. Tudo bem, o número musical é maravilhoso, maravilhoso, eu tenho que concordar aí com o João Vitor e com o Eupídio. Mas eu diria que a minha experiência, eu diria que a experiência completa do Pecadores é essa coisa inesperada que o filme tende a trazer, né? Então eu acho que ainda assim é um grande filme, mas é legal a gente refletir sobre isso da expectativa, né? É muito difícil a gente se desligar totalmente dela, né?